Bom dia, minhas queridas e meus queridos, bem-vindos à aula 12. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre espírito. A gente vai tratar do começo do capítulo 1, da parte 2 do livro dos Espíritos, né? Nós vamos da pergunta 76 até a pergunta 92 e 92A. Tá? Bom, falando de espírito, Kardec cirurgicamente pergunta aos seus mentores, vou até falar mentores ali, não espíritos, porque senão a gente vai acabar tendo um certo problema aqui, porque os espíritos definem espíritos, aí vai ficar difícil. Então, por uma questão simplesmente de didática, eu vou falar, olha, Kardec então pergunta aos mentores, né? Que normalmente eu falo espíritos, mas eu vou falar mentores porque para a gente não se confundir aqui conceitualmente, tá? Então Kardec faz essa pergunta: o que seriam espíritos? E eles respondem: olha, são seres inteligentes da criação, né? Povoam o universo fora o mundo material. Essa definição, são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora o mundo material, é uma definição que traz alguns elementos que, para nós, para o nosso estudo, são muito importantes. O primeiro deles é o próprio conceito de seres inteligentes, né? Os mentores deixam claro que são seres inteligentes e pressupõe, essa definição pressupõe individualidade, tá? No sentido de que os espíritos são entidades separadas umas das outras e de Deus. Porque muitas culturas acabam pressupondo que, teoricamente, nós seríamos partes de um grande todo e seríamos parte de Deus. E a doutrina espírita faz questão de dizer que as coisas não funcionam de acordo com a nossa linha doutrinária dessa forma. Não funcionam assim. É como se nós fôssemos a criação de Deus, tanto quanto uma máquina é a nossa criação. Assim como quando nós fazemos, por exemplo, uma cadeira, um carpinteiro faz uma cadeira, um industrial produz um automóvel, vamos dizer. O automóvel não é o industrial, o carpinteiro não é a cadeira não é uma parte do carpinteiro, nós também não somos uma parte de Deus, nós somos criação dele, somos diferentes dele, né? E somos ainda na nossa, vamos dizer assim, em relação à nossa existência, entidades separadas, individuais, né? Somos separados uns dos outros, tá? Isso é um conceito muito importante aqui. Segundo ponto importante dessa definição é quando os espíritos falam que os mentores falam que nós espíritos povoamos o universo fora o mundo material, né? Fora o mundo material quer dizer que existe um outro mundo que não seja material, que é o mundo espiritual. E aí isso reforça a existência de 3 elementos, por assim dizer, que compõem o universo. Primeiro é o elemento material, né? A matéria, aquilo que nos é tangível ou que aparentemente possa ser de alguma forma tangível, ainda que às vezes a matéria seja muito, vamos dizer assim, muito pouco densa, né? Mas não deixa de ser matéria, o ar, por exemplo, tá? O segundo elemento seria o espírito, né? E aí nós estamos falando de um elemento inteligente, tá? Tudo que a gente conhece é formado, e a gente já falou isso, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Que tudo que nós conhecemos é formado de matéria, né? Mas por alguma coisa, né? Por algum motivo, algumas porções dessa matéria, formado por átomo, né? O ar, a mesa, enfim, tudo átomo igualzinho, uma espécie de sopa. Mas algumas porções de matéria são animadas, têm alma. São, aparentemente, têm uma existência, né? São entidades independentes. E o que faz e o que anima a matéria é exatamente esse princípio inteligente. E ele é diferente da matéria, porque se ele fosse igual à matéria, toda a matéria seria da mesma forma animada por algum princípio inteligente. Então é algo diferente da matéria que anima
algumas porções específicas de matéria. Tá? Bom, Kardec ainda pergunta, olha, mas quer dizer então que o espírito é imaterial? E aí os mentores dizem, olha, a gente não está dizendo que é imaterial no sentido de que não existe, tá? Mas sim de que eles são incorpóreos. É diferente de tudo que nós, seres humanos, conhecemos ou somos capazes de supor como matéria. E aí eles falam, é um tipo de matéria quintessenciada. Quer dizer, não nos explica muito, mas isso quer dizer que os espíritos existem como, vamos dizer assim, como coisa, mas são diferentes do que a gente pode supor ou entender como matéria. Então, é um elemento diferente da matéria tal como a conhecemos. Tá? Isso porque nos falta sentido para entender isso. Né? Talvez a dificuldade que nós tenhamos, isso Kardec diz, seja a mesma que, eu acho que talvez até pior, né? Mas ele faz essa analogia. Né? Imagina, pede para um cego de nascença definir o que é luz. É uma tarefa, vamos dizer assim, complicada. Né? Assim como para nós seria muito difícil procurar entender o que é espírito, porque nós não temos esse sentido, nem nunca tivemos, pelo menos enquanto nós estamos encarnados. Bom, eu disse para vocês que tinha 3 elementos, né? Falei só de matéria e espírito. Qual seria o terceiro? O terceiro é Deus, né? Que criou isso tudo e que não é espírito e também não é matéria. Né? Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Então é muito importante ter em mente, primeiro, né, que espíritos não são matéria como nós a conhecemos. O Tião está aqui perto querendo pular na mesa. O senhor não vai pular enquanto eu estiver gravando. O senhor está entendendo? Espera um pouquinho que o papai já vai fazer carinho em você. Desculpa, gente, mas em casa é assim. Também é importante a gente ter em mente que espíritos e Deus são coisas diferentes. Tá? Nós não fazemos parte de um todo, nós temos a nossa individualidade. Isso tudo faz parte da essência da nossa doutrina. Tá? Bom, e como é que é a criação dos espíritos? Né? Essa é a outra pergunta que Kardec faz logo na sequência. Né? Como é que os espíritos são criados? Tá? Primeira coisa que é importante ter em mente é que os espíritos, muito embora eles sejam eternos, né? Eles não tenham fim, eles tiveram um princípio, diferentemente de Deus que preexiste a tudo. Tá? Como nós fomos criados por Deus, isso é um mistério. Seja porque nos falta sentido, seja porque nós ainda estamos um nível evolutivo, moral e intelectual lá para baixo. Tá? Mas nós tivemos um princípio, sim, que foi quando nós somos criados por Deus. Tá? Essa causa primária de todas as coisas, voltando à pergunta 1 do Livro dos Espíritos. E uma outra coisa interessante também é que os mentores dizem que a atividade criadora prossegue. Ou seja, os espíritos foram criados e eles continuam sendo a todo tempo criados. Tá? E aí vocês vão me perguntar, Leonardo, a Terra vai ficar então superpovoada? Como é que vai ficar? Né? Como é que isso vai funcionar? Aí eu digo, olha gente, não vamos nos esquecer, a gente é muito geocêntrico, né? A Terra está no centro de tudo, enfim. E na verdade não é assim. Nós somos um de incontáveis mundos que existem, em incontáveis níveis de progresso. Então, assim, temos um número incontável de mundos e, portanto, a criação ela vai continuar. É muito difícil a gente responder isso exatamente pela nossa capacidade limitada de entender as coisas, né? Mas pelo que nós sabemos e temos condição de saber e pelo que os mentores disseram ao responder Kardec, essa atividade criadora continua. Né? E mais um outro ponto importante também, tá? Nós somos criados por Deus, não somos criados uns pelos outros, porque essa foi uma pergunta que ele fez. Mas espera aí, quando um pai e mãe vão lá, se reproduzem, tem filho, esse espírito é criação desses 2 espíritos de pai? Não. A criação do espírito é de Deus. Tá? Como isso acontece, insisto, né? Repito, é um mistério. Tá? Mas que
nós somos criados por Deus, isso é o fato, é o que eles nos esclareceram, né? E a nossa existência, então, uma vez que nós somos criados, ela é eterna. Bom, naquela definição lá em cima, ele fala que os espíritos povoam o universo fora o mundo material, o que pressupõe que exista um mundo espiritual, tá? E isso nos leva a crer que então os espíritos constituem um mundo à parte, tá? E esse mundo à parte, o mundo espiritual, ele preexiste e sobrevive a tudo. Tá? Isso é interessante, a gente vai ver em outras culturas, em outras correntes filosóficas, né? Que, diferentemente do mundo material, o mundo espiritual ele não passa por ciclos de transformação, né? A gente vê a dança de Shiva, né, no hinduísmo, a dança da destruição. Então a matéria vai, se destrói e se transforma em outra coisa, né? Então é a constante transformação, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. E aí aquela matéria acaba passando por processos químicos e acaba de novo se transformando. Tudo que é material se transforma, né? O mundo espiritual ele não está sujeito a esses ciclos de transformação. Ele está sujeito a um princípio diferente, que é a lei do progresso. Então, diferentemente de se transformar ciclicamente, os espíritos eles progridem continuamente, né? Essa eu acho que é a diferença entre o mundo material, uma das diferenças talvez e uma das mais relevantes entre o mundo material e o espiritual. O material passa por ciclos de transformação, nascimento, desenvolvimento, né, e perecimento, e depois aquela matéria serve de novo, né, para um novo ciclo, e enquanto que o mundo espiritual não, ele não passa por esses ciclos de transformação, ele vive em constante progresso, né? Isso é bem interessante. E é algo que nós vamos ver nos estudos doutrinários daqui para frente várias vezes, tá? O mundo espiritual também independe do material. Ele poderia se desenvolver, os espíritos poderiam existir e continuar seguindo a lei do progresso, independentemente de haver mundo material. Se não tivesse sido criado o mundo material, o mundo espiritual existiria normalmente. Mas, fato é que o mundo material existe, criação de Deus, e existe uma interação constante entre esses dois mundos, material e espiritual, tá? E os espíritos estão por toda parte, tá? Onde eles estão, né? Os espíritos estão por toda parte, né? A gente daqui a pouco quando a gente vai falar da movimentação dos espíritos, a gente vai lembrar, né, quando se fala por toda parte, que noção de tempo e espaço para os espíritos é totalmente diferente do que é para nós. A gente falou isso na última aula, que eu acho que, se não me engano, foi a aula 7, né? Bom, mas vamos falar um pouco sobre forma antes disso, né, para seguir pelo menos a linha de perguntas e respostas que Kardec fez ali no Livro dos Espíritos, né? Para nós, os espíritos não têm forma. Para os espíritos, sim. Eles conseguem identificar a forma nos espíritos. Seria como se fosse uma espécie de centelha, né? E Kardec ainda pergunta, mas espera aí, centelha, isso tem cor específica, né? Eu fico imaginando a dificuldade dos espíritos de responder isso, né? Mas eles ainda pacientemente disseram, não, olha, tem sim, é uma cor variada, né? Vai do opaco até o brilhante. Ele fala o brilhante como o rubi. Eu imagino que o rubi tenha sido usado pelo brilho que a pedra tem, e não pela cor vermelha necessariamente, né? Mas ele diz que o brilho, então, os mentores dizem que o brilho dos espíritos acaba variando de acordo com a pureza, né? Com o desenvolvimento de cada um desses espíritos na escala do progresso. Isso para nós não tem grande importância nem sentido, né? Mais uma forma da gente tentar visualizar uma noção que para nós é etérea e que é de difícil assimilação, né? E essa assimilação é difícil mesmo, como é difícil, gente, porque assim, às vezes a gente até desanima na hora que está tratando desses conceitos muito abstratos, né? Mas vocês pensem, né? A luz existe. Para um cego de nascença, entender a luz é uma abstração, porque falta a eles um sentido. Para a gente também é, mas nem por isso a luz deixa de existir, né?
por mais que o cego não tenha um sentido, um cego de nascença, nunca tenha captado isso. E entender isso vai depender de um exercício de imaginação, e alguém vai tentar usar algum tipo de analogia para fazer com que o cego entenda, né? E para a gente também. Então, essas coisas servem mais para, de fato, tentar dar algum tipo de concretude para essas noções que para a gente são extremamente abstratas, tá? Então, isso serve mais para a gente tentar visualizar, para colocar numa caixinha, né, dentro da nossa cabeça, tá? Não que de fato o espírito seja uma centelha, ele seja rubi, o espírito mais amarelo ele é mais bonzinho. Não, não é. Isso aqui é quase que algo alegórico para a gente tentar, primeiro, para eles satisfazerem a curiosidade do Kardec e de outras pessoas que têm aquela cabeça, né? E segundo, para que a gente consiga, de certa forma, ter algum parâmetro, por mais inespecífico que esse parâmetro seja, né? E aí, finalizando, né, essa parte do capítulo, né, e vamos dizer assim, encerrando o conteúdo da nossa aula de hoje, falando sobre movimentação dos espíritos, né? Ele fala ubiquidade, né? E que tem a ver com a posição que os espíritos ocupam no espaço e, eventualmente, até com a possibilidade deles ocuparem 2 lugares no espaço ao mesmo tempo, 3, deles se dividirem, né? E aí, a respeito disso, os mentores esclarecem, então, que os espíritos se movimentam com a rapidez do pensamento, tá? E tudo isso depende da vontade do espírito. Ele pode percorrer uma distância olhando cada centímetro daquele, vamos dizer assim, daquele trajeto, ou simplesmente desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Tudo depende da vontade e do adiantamento do espírito. Tá? Quanto mais adiantado é o espírito, mais, vamos dizer assim, a gente fala mais poder, né? Mas fica parecendo quando a gente fala em poder em impor vontade, né? Mas não é, maior é a habilidade que ele tem de lidar com isso. A gente lembra, nós falamos isso também nessa aula 7, né? O exemplo da formiga na folha de papel, né? Você tem uma formiga, uma folha de papel aberta, uma formiga e um mosquito, né? Eles vão percorrer a mesma distância para chegar de uma ponta a outra. Mas se uma força dobra essa folha de papel, a formiga vai continuar percorrendo a mesma distância, mas a mosquinha, o mosquito não. Ele vai conseguir percorrer essa mesma distância de uma maneira muito mais rápida, né? Porque ele tem a capacidade de se movimentar por essa outra dimensão, essa terceira dimensão, coisa que a formiga não tem, né? Ela tem que andar todo aquele caminho. Então, da mesma forma, essa força que dobra a folha e que dobra o espaço, vamos dizer assim, né? Os espíritos, quanto mais se desenvolvem, maior a capacidade que eles têm, vamos dizer assim, de dobrar o espaço, né? Então eles conseguem se movimentar de uma maneira muito mais rápida e instantânea, né? Então, sempre lembrando que quando se fala que os espíritos se movimentam com a força, né, com a rapidez do pensamento, não é que o espírito é pensamento, tá? Então isso é uma diferenciação também que eles fazem, tá? O espírito é uma coisa e o pensamento é um atributo do espírito, tá? Então, assim, com a força do pensamento é que a gente pensa instantaneamente nas coisas, é mais uma figura de linguagem, tá? A matéria, ela não é obstáculo ao deslocamento, tá? O deslocamento dos espíritos acontece independentemente e por além da matéria, então isso não vai fazer nenhuma diferença. E quanto à pergunta de que se os espíritos podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, os mentores dizem, olha, essa definição é imperfeita, tá? O espírito ele não se divide, mas ele irradia. Assim como uma lâmpada irradia energia para todos os lados, o espírito também vai irradiar suas vibrações para todos os lados. E quanto mais desenvolvido é o espírito, mais longe, vamos dizer assim, essa irradiação vai. De modo que um espírito estando num determinado lugar, ele consegue sim irradiar suas vibrações para 2
lugares diferentes ao mesmo tempo e, portanto, pode ser sentido em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que ele se divide, ele continua ali, único, uma entidade única, inteligente e simplesmente irradiando as suas vibrações para esses lugares, tá? Bom, gente, é isso. A gente vai discutir um pouco mais esses conceitos em aula hoje, amanhã no caso, tá? Porque hoje é segunda-feira. Bom, e aí um dos temas, o último tema, que é a prova da existência do espírito, eu vou deixar para que vocês pesquisem e procurem levantar na cabeça de vocês, de acordo com os estudos ou com até os instintos de vocês, o que prova a existência do espírito. Tá? Fica aí o desafio lançado para amanhã à noite. Um beijo enorme para vocês e até amanhã. Estava com saudades.